Paz do Messias chamado Cristo. Nesta madrugada já estou aqui ativo para trazer a mensagem para todos vocês que estão aí do outro lado desse vídeo assistindo. Você que parou aí agora para assistir, ouçam. Todos vocês que se inscreveram também, ouçam. Livro de Números, o quarto livro da Bíblia Sagrada. Capítulo 4. Os deveres dos coatitas. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 2: faça a contagem dos levitas, descendentes de Coate, por grupos de famílias e por famílias. Versículo 3: e registre todos os homens de 30 anos a 50 anos de idade, que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Versículo 4. Os serviços dos coatitas na tenda é o de cuidar das coisas santíssimas. Versículo 5. Quando o acampamento for desamarrado, ou desarmado, dá no mesmo sentido, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da arca da aliança e cobrirão a arca com ela. Versículo 6. Eles porão em cima dela uma coberta feita de peles finas, e sobre essa coberta estenderão um pano azul, e depois enfiarão os cabos nas argolas da arca da aliança. Versículo 7. Eles estenderão um pano azul em cima da mesa, onde são colocados os pães oferecidos ao Senhor, e colocarão sobre ela os pratos, as taças de incenso, as taças das ofertas e os jarros para as ofertas de vinho em cima da mesa. Sempre deverão haver pão. Versículo 8. Depois estenderão por cima de tudo isso um pano vermelho, e por cima desse pano colocarão a coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas da mesa. Versículo 9. E pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro com as suas lamparinas, as tesouras de cortar pavios de lamparinas, os apagadores e as vasilhas necessárias para distribuir o azeite. Tudo tinha que ser movido a mãos. Tinha que ter ajudante para ajudar Moisés. Que Moisés ele não iria carregar tudo em mão, levar tudo em mão, assim, melhor falar assim. Ele não poderia fazer esse serviço todinho. Teve que ter ajudantes. Na obra de Deus tem que ter ajudante para ajudar o pastor. Para ajudar o pastor. Tem que ter ajudante. Porque o pastor sozinho ele não vai trabalhar sozinho na obra. Pois Jesus ele tem dito: a seara é grande, poucos são os trabalhadores.
Peçam ao Pai que envie mais trabalhadores. Orem ao Pai para que Ele envie mais trabalhadores para a sua seara. E nessa seara tem espaço para quem quer trabalhar para Deus. Para quem quer fazer a vontade de Deus, tem espaço. Ouçam com atenção que Moisés ele foi obediente em tudo. Foi obediente. Em tudo que Deus mandava, ele fazia. Ele fazia, obedecia. Moisés foi obediente, Arão obediente. Somente os 2 filhos de Arão, que Deus matou, porque foi oferecer fogo a Deus. Deus matou os 2. Fogo estranho. Oferecer a Deus, Deus matou os 2. Desobedientes. Mas todo aquele que quer fazer a vontade de Deus, Deus deixa, Deus permite, Deus aceita, Deus deixa a pessoa praticamente feliz. Versículo 10. Depois embrulharão tudo isso numa coberta feita de peles finas e colocarão sobre os cabos para carregar. Vejam que tinha ajudante para carregar juntos. Versículo 11. Em cima do altar de ouro estenderão um pano azul e por cima colocarão uma coberta feita de peles finas. Em seguida enfiarão os cabos nas argolas do altar e levarão para carregar o altar. Repito, mais uma vez eu repito que na obra de Deus tem espaço para muitos. Não é só para poucos, não, para poucos não. Tem que ser muitos, muitos para trabalhar para Deus. Deus está chamando todos para trabalhar para Ele, para fazer a vontade dEle. Se você que está aí, nesse lugar e está ouvindo essa mensagem, é com você mesmo que Deus está falando. Deus está chamando você para fazer a vontade dEle, para trabalhar para Ele. Versículo 12. Depois pegarão todos os objetos usados no lugar santo e embrulharão num pano azul. Cobrirão com uma coberta feita de peles finas e os colocarão sobre os cabos para carregá-los. Cadê os ajudantes? Cadê os trabalhadores do papai? E ouçam com atenção. Tudo era bem feito e perfeito porque havia união, concordância, respeito uns pelos outros. Não havia intriga nem inimizade, não. Havia união, paz e amor e alegria e esperança na obra de Deus. E ainda há para todos os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Deus deixa. Versículo 13. Eles tirarão as cinzas do altar e estenderão por cima dele um pano vermelho. Versículo 14. Colocarão sobre ele todos os objetos usados no serviço do altar: os braseiros, os garfos, as pás e as bacias, e por cima estenderão uma coberta feita de peles finas. Em seguida colocarão os cabos nas argolas do altar. E para carregar, para mover de um lugar para outro, de um canto para outro, para se mudar, tem que colocar os cabos, nas argolas. Versículo
15. Quando o acampamento for desarmado, os descendentes de Coate virão para pegar os objetos sagrados. Somente depois que Arão e os seus filhos tiverem acabado de cobrir a tenda e todos os seus objetos, o grupo de família de Coate não deverá tocar nos objetos sagrados. Se fizerem isso, eles morrerão. São essas as coisas da tenda que o grupo de família de Coate deverá levar. Eles têm que me obedecer, todos sejam obedientes ao nosso Pai, a Deus, o teu Pai, e meu Pai também. Agora o versículo 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, será o responsável pela tenda e pelo azeite das lamparinas, pelo incenso, pelas ofertas de cereais e pelo azeite de ungir. Será ele mesmo o responsável pela tenda e por todos os seus objetos. Se não pode faltar nada, tudo tem que ser visualizado por ele. Ele tem que visualizar tudo, se está tudo certinho, se não está faltando nada, se está tudo no lugar. Ele é que tem que visualizar, tomar de conta e ser o responsável por tudo. Versículo 17. O Senhor Deus disse a Moisés e Arão, no versículo 18, não deixem que as famílias de Coate morram. Versículo 19. Por chegarem perto desses objetos sagrados. Para evitar que isso aconteça, Arão e os seus filhos entrarão na tenda e dirão a cada homem o que fazer e o que carregar. Avisem eles, mostrem a eles o que eles devem pegar, tocar e carregar, para que eles não morram. Versículo 20. Porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas, e fizerem isso. Se fizerem isso, eles morrerão. Se eles fizerem isso, olhar o que tem lá dentro, morrerão. Os deveres dos Gersonitas, versículo 21. O Senhor Deus disse ainda a Moisés, versículo 22, faça a contagem dos descendentes de Gerson, por grupos de famílias e por famílias. Versículo 23. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade, que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Versículo 24. O serviço dos Gersonitas é trabalhar na tenda e carregar cargas. Versículo 25. Eles levarão a tenda, as coberturas de dentro
e de fora, a coberta de peles finas e a cortina da entrada. Verso 26. Levarão também as cortinas do pátio, a cortina da porta do pátio que está ao redor da tenda e do altar, as suas cordas e todos os objetos que precisam para o seu trabalho. Versículo 27. Todo o serviço dos gersonitas, o que eles deverão levar e fazer, estará debaixo das ordens de Arão e dos seus filhos. Estes darão ordem a respeito de tudo o que eles devem carregar. Agora me falem, me digam, quem recebe ordem obedece? Sim. Quem recebe ordem obedece? Sim. E quem obedece é obediente? Sim. E quem não obedece às leis e os mandamentos de Deus e os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, obedece? É obediente? Sim ou não? Responda aí, você que está assistindo. Quem recebe ordem obedece e é obediente. E quem recebe ordem e não obedece é desobediente. Versículo 28. É esse o serviço que o grupo de família de Gerson fará na tenda. O serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. Os deveres dos meratitas. Perdão, não é meratita não, é meraritas. Vou ler direito, que eu me confundi, pensando que era 2T, mas não tem 2T. É os deveres dos meraritas. Amém? Você que está assistindo aí, ouça com atenção. Versículo 29. O Senhor disse também a Moisés: faça a contagem dos descendentes de Merari, por família e por grupos de famílias. Versículo 30. E registre todos os homens de 30 a 50 anos de idade que tiverem capacidade para trabalhar na tenda sagrada. Versículo 31. O que terão de levar de acordo com o serviço deles na tenda é o seguinte: as tábuas, os cabos, as colunas e as bases da tenda. Versículo 32. As colunas do pátio que fica ao redor da tenda, as suas bases, as estacas e as cordas com todos os seus objetos e com todo o que pertence ao seu serviço. Entregue a cada homem uma lista das coisas que ele deve levar. Ouçam com atenção. Aqui você está vendo que Deus, você está ouvindo. Você está vendo eu ler e me ouvindo falar o que está escrito na Bíblia. Que Deus mandou Moisés contar o povo e alistar o povo de 30 anos a 50 anos, somente os homens, não as mulheres, para trabalhar na obra, não. Não. Para trabalhar na obra, não. Por quê? As mulheres não aguentam pegar em pesado, não aguentam pegar em peso, mas os homens, somente aqueles que têm capacidade, que não forem doentes, que não forem aleijados, que tiverem sadios,
Esses você aliste eles, conte e ponha para trabalhar. Mas as mulheres, elas vão trabalhar cuidando da casa, de tudo que foi em casa, na casa delas, na tenda e dos seus maridos. Versículo 33. É essa a responsabilidade do grupo de família de Merari, de acordo com o serviço deles na tenda. Esse serviço será dirigido por Itamar, filho do sacerdote Arão. A contagem dos levitas, mais uma vez, versículo 34 a 48, o 35 e o 36, e o 37, e o 38, o 39, e o 40, e o 41, e o 42, e o 43, e o 44, e o 45, e o 46, e o 47, e o 48. Agora, do versículo 34 ao 48, todos os versículos está resumido no versículo 48. A contagem dos levitas, mais uma vez. Conforme o Senhor havia ordenado Moisés a Arão, e os líderes do povo fizeram a contagem dos 3 grupos de família. Levitas, isto é, de Coate, de Gerson e de Merari, eles fizeram isso por grupos menores de famílias e por famílias, e registraram todos os homens de 30 a 50 anos de idade, menos as mulheres. Menos as mulheres. Que tinha capacidade para trabalhar na tenda sagrada, no pesado. O homem nasceu, foi feito para trabalhar no pesado, mas as mulheres não. As mulheres não. O número de coatitas foi de 2.750 homens de gersonitas, 2.630 e de meraritas 3.200. O total de todos eles foi de 8.580 homens que se alistaram para trabalhar no pesado para Deus, o nosso Pai. Versículo 49. Os nomes desses homens foram colocados numa lista, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Mais uma vez eu pergunto, quem recebe ordem, obedece, e é obediente. E Moisés disse a cada um qual seria a sua tarefa, ou qual a carga que devia carregar. A contagem foi feita de acordo com as instruções que o Senhor tinha dado a Moisés. Moisés obedeceu, fez tudinho o que Deus mandou ele fazer, ele fez. Mais uma vez eu repito para vocês que as mulheres, elas não foram feitas para trabalhar no pesado. Somente o homem foi feito para trabalhar no pesado. As mulheres foram criadas, formadas do homem para ser a ajudante, a ajudadora do homem, do seu esposo. E ele trabalhar no pesado, para trazer o sustento, o mantimento para a sua esposa e a sua família, os seus filhos que tiverem com ela.
e que o homem seja obediente à sua esposa e ela também seja obediente a ele. Seja fiel, o homem seja fiel, o esposo seja fiel à sua esposa e a sua esposa seja fiel ao seu esposo. Se torne um pensamento só, uma carne só. Então, Deus tem dito lá atrás em Gênesis que o que Deus uniu, não separe o homem. Até mesmo o primeiro homem que foi criado, formado do pó da terra, quando Deus viu que o homem não era lícito que o homem vivesse sozinho, estava só solitário, sozinho, sem ter a disjuntora, ele disse: eu vou fazer uma mulher. Fez o homem dormir um profundo sono. O homem pegou, dormiu profundamente. Deus foi lá e tirou a costela dele e formou a Eva. Formou a Eva e quando levou a Eva até Adão, depois de Deus ter feito a operação, a cirurgia lá nele, tirou a costela e fechou o buraco com carne. E depois levou a Eva lá até Adão. Aí então Adão viu Eva, a mulher, né? Bonita, formosa. Aí ele chegou e disse: agora essa aí sim. Essa aí sim, ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue, osso do meu osso. Essa aí sim. Obrigado, Pai, por o Senhor ter feito uma companhia do sexo masculino para ser minha adjuntora. Obrigado. Ele agradeceu a Deus, porque todos os animais, todas as aves, tinham seu par, menos ele, que não tinha. E ele agradeceu a Deus quando Deus formou ela, a Eva, e a trouxe para ele. Para viverem unidos. Viver unidos. E não com ódio, com mágoa, com desrespeito. O casamento perfeito, ele tem que ter união. Se não tiver união, acabou. Desmorona. Desmorona tudo. Tudo vai embora. Tudo que construíram, tudo que o casal construiu dentro de 10 anos, ou 15 anos, ou há 20 anos, se não tiver amor e união, paz, desmorona tudo dentro de segundos. A vida toda a gente passamos para construir. E em segundos, se não tiver amor, paz e união, fidelidade, harmonia, tudo vai embora, tudo desce de água abaixo. É igual aquela passagem lá que está escrito no Evangelho de Mateus, que Jesus ele diz que o homem que construiu a casa em um terreno de areia, veio a chuva e correram os ventos, combateram os ventos contra aquela casa, e a enchente encheu os rios, então combateram aquela casa e grande foi a sua ruína. Caiu, desmoronou, porque o alicerce estava construído na areia. Não substituiu. Caiu e grande foi a sua ruína. Imagine os moradores dentro dela. Desceram de água abaixo. Mas o que construiu a sua casa na rocha, na fidelidade, no amor, na união, esse veio a chuva, a enchente, os ventos sopraram, ele não estava nem aí, estava sossegado, dentro de casa com a sua família.
dentro de casa sossegado, não estava nem aí. Não aconteceu nada. Porque ele era sábio. Ele foi sábio, construiu na rocha, na paz, na união, no amor, na fidelidade. E ele estava nem aí, só sossegado. Pode vir a chuva que vier, pode vir a enchente que vier, os ventos podem soprar. A minha casa não vai ser destruída, ela não vai cair, porque o alicerce está na rocha. Sabe o que quer dizer? O alicerce meu, a minha vida, a minha obediência está na rocha, e essa rocha é Jesus de Nazaré. Jesus, essa rocha. Se você está na rocha, alicerçado, pode vir as águas, a chuva, pode vir os rios, pode vir as enchentes, pode vir os ventos, nada vai te prejudicar. Porque tu está na rocha. Tu está na rocha, que essa rocha ela é Jesus de Nazaré. Agora vamos para o capítulo 5 de Números. Não se esqueçam que o capítulo 4 de Gênesis, ele tem 49 versículos. Eu vou continuar falando, que eu não tinha falado antes, mas vou falar para vocês. O capítulo 4 de Números, ele tem 49 versículos. Repito, ele tem 49 versículos. Agora vamos para o capítulo 5 de Números. As pessoas impuras. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 2: mande que os israelitas expulsem do acampamento todos os que têm uma doença contagiosa da pele, todos os que têm corrimento no membro e todos os que estão impuros por terem tocado em algum morto. Expulsem. Eu não quero que os outros se contaminem, fiquem contaminados, contraídos por essas doenças. Expulsem todos eles do acampamento. Tem que ser excluídos. Só vai ficar os que não tiverem contaminados, se contaminados. E o povo obedeceram, né? Os que estavam são, os que não estavam doentes, melhor dizer assim para que vocês entendam, expulsaram os que estavam impuros, doentes. E eles tiveram que obedecer, tiveram que sair para não contaminar os outros que estavam são, que não estavam contaminados. Versículo 3. Mas antes de eu ler o versículo 3, eu vou falar para vocês que Deus fez isso para o bem dos outros que estavam sãos, estavam bons. Deus fez isso para o bem deles. E nessa mesma época ainda Deus não é diferente. Ele faz o bem, o melhor pelo seu povo, pelos seus filhos que o obedecem. Versículo 3 agora, como eu tinha falado, vou ler agora. Versículo 3. Mande para fora do acampamento os que estão impuros, seja homens ou mulheres, para que não tornem impuro o lugar onde eu moro. Repito, como já falei nos outros vídeos, Deus mora no meio do seu povo. Ele habita no meio do seu povo e nunca os deixou sozinhos. E como tenho falado nos outros vídeos, eu provo agora, como eu estou provando agora, que
Alguns falam, quando eu vou falar os nomes, alguns falam nos seus vídeos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E como ele habitou? E como ele habita na tenda sagrada que foi construída, armada pelos levitas, e somente eles era quem transportava os utensílios. E ele habita. E muitos falam que não. Mas a Bíblia está sendo provada agora para vocês entenderem. Toda a Bíblia eu vou ler, vou repetir para vocês de novo. Vou ler todas as madrugadas. A Bíblia, os 66 livros da Bíblia Sagrada, como já tenho lido, e estou lendo de novo para que vocês entendam que Deus habita no meio do seu povo, porque Ele ama o seu povo e nunca os deixou sozinho. Aonde o seu povo estiver, Ele habita. Para adiantar mais um pouco, para vocês entendam mais um pouco, vocês lembram que o profeta Isaías, ele disse que o Espírito do Senhor está sobre mim? Sabe o que quer dizer? Sabe o que quer dizer? O Espírito do Senhor habita em mim. Deus, Ele é Espírito. Está em todo lugar. Aonde você estiver, Ele está com você. Mas com somente os obedientes. Entendam. Somente com os obedientes, com o seu povo, que são obedientes a Ele, Ele está no meio deles, porque Deus, Ele é Espírito. Nesse momento aqui, agora onde eu estou, Ele está comigo. E está com você aí também, porque você está assistindo esse vídeo. Você tem que entender as coisas. Agora, mas vamos lá para o versículo 4. O versículo 4. Os israelitas fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Isto é, expulsaram todas as pessoas do acampamento. Expulsaram todas as pessoas que estavam doentes, enfermas, com essas doenças contagiosas, impuras, foram expulsos para não contaminar o lugar aonde Deus habita. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Aí Deus fez essa divisão para não habitar com aquele povo lá que estava impuros. Aí Deus não permitiu, não. Tira todos, seja homem, mulher, criança, tira todos. Para o meu lugar, o lugar onde eu habito não se contamine. Versículo 5. O pagamento por prejuízos. Versículo 5. O Senhor Deus disse ainda a Moisés. Versículo 6. Diga aos israelitas o seguinte: se um homem ou uma mulher prejudicar alguém, essa pessoa estará ofendendo ao Senhor e por isso será culpada do prejuízo que aquela pessoa tiver, né? Com o prejudicamento que a outra pessoa causou a ela. Ela será culpada. E quem é culpado é julgado por Ele, pelo nosso Pai. Versículo 7. Terá de confessar o pecado, devolver tudo o que pagar, mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Repito. Versículo 7. Terá de confessar o pecado, devolver tudo e pagar mais um quinto para a pessoa que foi prejudicada. Tem que dar o dobro. Tem que pagar o dobro.
para a pessoa que foi prejudicada. Versículo 8. Mas se essa pessoa morrer e não existir parente chegado que receba o pagamento, então o culpado deverá pagar ao Senhor, e o pagamento será do sacerdote. Além desse pagamento, também será entregue o carneiro que o sacerdote oferecerá em sacrifício para conseguir o perdão do pecado dessa pessoa. Versículo 9. Todas as ofertas especiais que os israelitas entregam ao Senhor pertencem ao sacerdote, a quem elas forem apresentadas. Versículo 10. Cada sacerdote ficará com as ofertas sagradas que lhe forem apresentadas. Como saber se a esposa é fiel ou infiel? Como saber? A minha Bíblia fala e a tua fala. Vamos meditar nesse versículo. Tem muitos que vigiam as suas esposas. É vigiar para ver se ela é infiel. Mas vamos lá agora. Versículo 11. O Senhor Deus disse a Moisés, versículo 12, fale com os israelitas e diga o seguinte: pode acontecer que uma mulher se desvie e seja infiel ao marido. Versículo 13. E tenha relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura. O marido não sabe disso, pois não houve testemunhas, e ela não foi apanhada no ato. Uma coisa que fica em segredo entre ela e o autor, os dois. Ele e ela pensa que ninguém viu, mas Deus viu. E a consciência pesa. As atitudes da mulher já não é mais a mesma com o seu marido. Os momentos de espera que ela tinha pelo seu esposo já não tem mais, já acabou. Ela já se desvia. Não para, não cessa. É o marido ir para trabalhar, ela... É o marido ir fazer qualquer coisinha, ela se desvia. Versículo 14. Mesmo assim, ele fica desconfiado. Pode acontecer também que o marido fique desconfiado, embora a mulher não tenha cometido adultério. Bichinha da mulher que não comete adultério, né? Mas o marido desconfia que sim. Mas ela demonstra que não comete nas atitudes dela, que continua à espera pelo seu esposo. Com as ações dela, quando ele vai trabalhar, quando ele volta, ela está naqueles mesmos horários. Aqueles mesmos horários, esperando por ele. Quando ele chega, ela abraça, ela beija, ela faz tudo arrumadinho. Quando ele chega, tá tudo pronto, preparado, tá a mesa pronta, vai tomar um banho. E ele volta depois do banho, se assenta na mesa, ela serve ele. Ela sempre mostrando com as atitudes que não é o que ele pensa. Mas a infiel já não é assim. A infiel só abaixa o marido
ir trabalhar, ela já sabe o horário dele voltar. Ela chega antes dele voltar. E a fiel não. A fiel, quando o esposo chega, tá tudo arrumadinho, tudo preparado, e ela tá lá esperando por ele. Tá lá esperando por ele. O dia a dia, tomando de conta das crianças, da casa, edificando a sua casa. Tem o capítulo e um versículo na Bíblia Sagrada que ele diz que a tola, ela destrói a sua casa, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela espera pelo seu esposo. Ela espera pelo seu esposo, ela não destrói a sua casa, ela junta tudo que o esposo traz para dentro de casa. Para ela, para os seus filhos e para o esposo também. E a tola não. Ela destrói, ela espalha. Versículo 15. Em qualquer desses dois casos, o homem levará a sua mulher ao sacerdote. E ele levará também a oferta de 1 quilo de farinha de cevada. Mas o sacerdote não porá o azeite, nem incenso em cima dessa farinha, pois é uma oferta de um marido desconfiado. Isto é uma oferta para descobrir a verdade. Versículo 16. O sacerdote levará a mulher para a frente e a colocará diante do altar de Deus, o Senhor. E ali ela vai ser subjugada. Versículo 17. Ele derramará a água santa num jarro de barro e pegará um pouco de terra do chão da tenda sagrada e porá na água. Versículo 18. E com a mulher ainda em frente do altar, o sacerdote soltará os cabelos dela e porá nas suas mãos a oferta de farinha de cevada, que é a oferta por causa de ciúme. O sacerdote terá na mão o jarro de água amarga, que traz maldição. Versículo 19. Então o sacerdote fará com que a mulher concorde com o seguinte juramento, dito por ele: se você, estando debaixo da autoridade do seu marido, não tiver relações com outro homem, nem cometeu com outro homem nenhum ato que a tenha tornado impura, então que nada lhe aconteça quando beber esta água amarga que traz maldição. Versículo 20. Mas, se você foi infiel e assim se tornou impura, versículo 21, que o Senhor Deus faça do seu nome uma maldição no meio do seu povo e que os seus órgãos se chuas, sequem
e a sua barriga fique inchada. Quer dizer que os órgãos da mulher ia inchar, ia secar, ficar seco. E ali ela ia sentir muitas dores ali. Aí acusaria que ela tinha tido relações com outro homem. Era infiel, impura. E ali ela tinha que ser morta. Tinha que ser morta, porque Deus não permitia infidelidade. A mulher infiel, Deus não permitia no meio do seu povo. Versículo 22. Que esta água entre no seu estômago e faça com que fique inchado, e os seus órgãos sexuais sequem. Então a mulher responderá: que assim seja. Versículo 23. Aí o sacerdote escreverá essas maldições numa tira de couro e em seguida lavará as palavras para dentro da água amarga. Versículo 24. Depois fará com que a mulher beba a água amarga, que traz maldição, e a mulher sentirá dentro de si fortes dores. Versículo 25. Porém, antes o sacerdote pegará da mão da mulher a oferta de cereais, feita por causa de ciúmes. Ele levará a oferta na presença de Deus, o Senhor, e a trará ao altar. Versículo 26. Então pegará um punhado da oferta de cereais e a queimará em cima do altar, para lembrar que é dada a Deus. Finalmente fará com que a mulher beba a água. Versículo 27. E se de fato a mulher cometeu adultério e ficou impura, a água entrará nela e ela sentirá fortes dores, a sua barriga ficará inchada e os seus órgãos sexuais secarão. E ela será amaldiçoada no meio do seu povo. Versículo 28. Porém, se a mulher não cometeu adultério e foi inocente, então ficará livre do castigo e poderá ter filhos. Versículo 29. Essa é a lei para os casos em que uma mulher casada comete adultério e o marido fica desconfiado. Versículo 30. Ou em que um homem, sem motivo, ficar desconfiado da mulher, ele deverá levar a mulher até o altar de Deus, o Senhor, e o sacerdote fará o que essa lei manda. Versículo 31. O marido ficará livre da culpa, mas se a mulher for culpada, sofrerá o castigo. Então, agora, a mulher, como acabei de falar, que ela cometeu o adultério, ela vai tomar a água, seus órgãos sexuais secarão
sentirá muitas dores de partos, muitas dores nos seus órgãos. Ela sentirá muitas dores, que eu falei parto, mas não é parto não. Ela sentirá muitas dores dentro dela, que é os seus órgãos inchados, secos. Então ali ela receberá a maldição, a morte, a predijada. Porque Deus não permitirá que uma mulher dessa, no meio do seu povo, causando toda a desgraça, terrível destruição. Tanto como ela destrói o seu lar, como o lar de outra mulher. Então Deus não aceitaria. Então a mulher que, mesmo assim, ela não cometesse esse ato, mas estava sendo culpada, ela beberia água e não causaria nada nela. O seu órgão sexual não secava, nem seus órgãos também não inchava, nada dela. Ela era abençoada mais ainda e poderia ter filhos. E o seu nome na sociedade era respeitado. Já a infiel, ela receberia a maldição e era apedrejada até a morte. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. E amanhã estou de volta no capítulo 6 de Números, o 4º livro da Bíblia Sagrada. E agora eu falo para vocês, não se esqueçam que o capítulo 5 de Números, ele tem 31 versículos. 31 versículos. Amém?